Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre coragem. É um tema que Deus me deu. Eu já dei essa palavra para outros grupos. E quando a Carol falou de trazer uma palavra para vocês, eu não pensei duas vezes, porque é um tema que eu acho que a gente precisa muito, por sermos cristãos. E hoje, quando a Carol, aqui no momento de intercessão, falou de voarmos como águia, e aí eu entendi que era essa palavra mesmo para trazer para vocês hoje. Então, coragem, vamos lá, não é? A gente vai entender um pouquinho aqui por que a gente precisa ser corajoso. Bom, na verdade você já sabe, né? Mas é bom a gente relembrar. Quando a gente fala em coragem, sempre significa que a gente tem algum desafio à nossa frente, né? Alguma coisa que nos pede para ir adiante. E a gente vai falar de alguns desafios hoje aqui que faz parte da sua vida como cristão. Não importa se é adolescente, se é jovem, se já é adulto. Eu acho que esse tipo de desafio, ele é para todos nós. Ele acontece, ele chega na nossa vida para todos nós. Se está tudo muito fácil, tudo muito normal, a gente não precisa da coragem, não é? Mas, na verdade, a gente tem muitos desafios todos os dias que pede para nós coragem. Aliás, às vezes, mesmo que esteja tudo bom, tudo de boa, tudo tranquilo, a gente precisa ter coragem, né? Para sair do sofá, não é verdade? Não é que de vez em quando a gente está bem acomodadinho. Ai, hoje eu estou sem coragem de acordar cedo, estou sem coragem de trabalhar, sei lá, sem coragem para muitas coisas muito fáceis. Mas hoje a gente vai falar de coisas assim, relativamente difíceis, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de alguns desafios, né? A gente tem desafios muito simples, às vezes, mas muitas vezes a gente tem desafios assim bem grandes, difíceis de se vencer. Alguns desafios chegam na nossa vida assim com tristeza, né? Com choro, com lágrima, com dor. Mas que requer da gente muita coragem para seguir em frente, certo? Eu sei que você é jovem, eu vejo, né, um pouco da rotina de vocês, entendo um pouco dessa rotina. Eu sei que são muitos os desafios, que vocês são assediados todos os dias para pecar, para fazer coisa errada, né? O mundo diz que você não pode. Como cristão, às vezes as pessoas tentam nos diminuir, a gente tem que ter muita coragem para seguir em frente, para mostrar que a gente é o oposto disso, não é? Que nós somos inteligentes, que nós somos pessoas especiais. E eu vou te falar uma coisa, que você, porque você é jovem, você ainda não viveu nem um terço da sua vida, né? E você vai precisar de muita coragem ao longo dela, amém, né? Tem uns que já estão caminhando assim para o fim, sabe? Mas tudo bem. Então, você vai precisar de muita coragem ao longo da sua vida. E o que é a coragem, né? Coragem é aquela atitude que a gente tem, que é totalmente oposta àquela pessoa que fica paralisada diante de um desafio. Quem tem coragem, vai. Quem não tem coragem, fica. Essa é a grande verdade, fica paralisado. E aí, o que significa coragem? Lá no dicionário, eu fui buscar, para a gente entender o significado dessa palavra para todas as pessoas. É força, né? Confiança para ultrapassar uma circunstância difícil. É determinação, é um cuidado que você dedica a uma coisa até que ela termine. Que você não vai amolecer no meio dela, mas você vai concluir. Isso é o significado de coragem. E o contrário de coragem, que é isso aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho. Medo, pavor, fraqueza, covardia, desânimo, horror, acovardamento. Isso aqui é assustador, né? Porque se a gente pensar bem, a gente sente alguns desses sentimentos, dessas palavras aqui ao longo do dia. Medo é uma coisa que é muito constante no nosso tempo. A gente tem medo de sair na rua e ser assaltado, tem medo de, eu vou tirar um dinheirinho do banco, tem medo da saidinha do banco, que são aqueles assaltos rápidos que as pessoas estão te esperando lá na porta do banco. A gente tem medo de fazer uma entrevista de emprego, a gente tem medo do vestibular, a gente tem medo do Enem, a gente tem medo de falar oi para uma pessoa que nunca cumprimentou, a gente tem medo de participar a primeira vez do grude, porque a gente não sabe se vai ser bem recebido. A gente sente medo. Né? Muitas vezes ao dia a gente sente medo. Mas a gente tem assim
muitos exemplos na Bíblia que nos dão força para ir além. Exemplos de pessoas que tiveram coragem. E porque tiveram coragem, praticaram, né? Tiveram grande êxito naquilo que se propuseram a fazer, né? São pessoas notáveis que receberam um desafio de Deus e por isso precisavam de coragem, né? Porque quando Deus fala, a gente precisa ter uma coragem para obedecer, não é verdade? Então a gente vai falar, e nem sempre é um desafio que Deus dá, né? Mas às vezes coragem para passar por assim, uma situação difícil, né? A gente tem vários relatos na Bíblia. Vamos falar de alguns exemplos aqui. Elias, vamos falar de Elias. Enfrentou o pior rei de Israel e sua esposa, um maligno e um sanguinário, né? As duas pessoas juntas, uma dupla assustadora, não é verdade? Mesmo assim, Deus dava a tarefa de ele dizer e ele dizia, ele profetizava. Davi enfrentou um gigante e povos inimigos para estabelecer o reino de Israel. Nada fácil, não é? Deus fala para ele assim, Davi, suas mãos estão sujas de sangue, né? Deus deu a tarefa de construir o templo para Salomão. Daniel, né, não se curvou a homens, nem a outros deuses, e como consequência foi parar na cova dos leões, não é? Não se intimidou, não, ele foi, e Deus deu vitória para ele. E as mulheres da Bíblia? Esther, é a primeira da minha lista. Você está lendo, né? Enfrentou o rei da Pérsia, não é porque ela era rainha, não, ela tinha que ser chamada, ela não podia chegar de qualquer jeito na frente do rei. Ela podia até ter morrido, mas ela enfrentou o desafio, teve coragem. Débora, né, profetiza num tempo em que mulher não tinha lá o valor. Guerreou junto com soldados, né, com o exército de Israel. E não foi no meio, não, foi lá na frente, né, os homens atrás. Mulher destemida. Ai, gente, Jesus, ai, que coisa boa, né? Exemplo de coragem, enfrentou a cruz e a morte por nós. Então, a gente tem muitos desafios, e a gente tem estes como exemplos, certo? E, mediante os desafios que a gente tem que ter uma postura de coragem, né? É isso que se espera da gente, na verdade. E se alguém espera ao contrário de você, porque às vezes a gente tem um jeitinho meio tímido, né? Às vezes nós somos meio desacreditados, mas a gente pode, não pode? Coragem? Então, a gente tem que provar que a gente pode, porque na verdade a gente pode. Porque em Deus somos mais que vencedores, sim ou não? Amém? Amém. Então, quais são os desafios, né? A gente tem 2 tipos de desafios. Um desafio são as circunstâncias da própria vida, nosso cotidiano, porque somos humanos. Desafio todo dia, certo? E depois a gente tem os desafios que são dados por Deus para nós, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui da sua postura quando você está diante de um desafio. Ou você vai, ou você fica, certo? Ou você enfrenta, ou você fica paralisado. Paralisar significa, para mim não dá. Acabou tudo, fui vencido. Essa é a verdade. E aquela coisa passa e você ficou para trás. Agora, você pode enfrentar, não é? E o que isso significa? Vou trazer a Amanda, eu resolvo, deixa que eu faço. É difícil, mas eu vou, porque eu tenho um Deus a quem eu sirvo e Ele é fiel, e Ele está comigo em todas as circunstâncias, eu vou. É ou não? Sim ou não? Você traz, estou lutando, estou indo rumo à vitória. Enquanto não acabar, eu não paro. Essa é a postura de gente de coragem, não é? Pode durar um dia, esse desafio, uma semana. Abraão esperou 25 anos, não é? Pode demorar muito tempo. Davi, parece que ungiu e já saiu rei. Não, 40 anos ele esperou para reinar, assumiu o que Deus tinha para ele, certo? Então, a gente tem que ter coragem. Uma coisa para te dizer, Deus não dá para você uma tarefa, um propósito, né, um chamado maior do que você possa cumprir. A obra é dele, isso que a gente nunca pode se esquecer. Quando Deus chama, na verdade, é Ele que faz. O projeto é dele, Ele te convida a participar do que Ele vai fazer. Você não vai fazer nada, só vai obedecer. Deus vai usar a sua vida para alcançar a obra dele na vida daquela pessoa, daquela situação. É por isso que a gente tem que obedecer. E então a palavra-chave aqui,
Quando Deus dá uma tarefa, é obediência, certo? Então, vamos falar um pouquinho assim dos projetos que a gente tem, dos desafios que a gente tem na nossa vida. Eu vou falar o projeto humano aqui, né? Nos desafios das circunstâncias da vida. São desejos e sonhos do seu coração. Não tem nada a ver com outras pessoas, é seu. Sei lá, uma faculdade que você queira fazer, um emprego que você vai, né, ter que... seu primeiro emprego, um carro, né, uma aquisição que você queira comprar aí com o seu futuro salário, um namorado, uma namorada, né? São circunstâncias da vida. Tem que ter coragem para convidar para sair, para convidar para orar, né? Vamos orar, não é? Verdade. Né? Então, uma viagem, gente, a gente tem... Pode ser uma viagem, por que não? Um sonho, um desejo do coração. Eu tenho um sonho, uma viagem, que eu penso nela desde os meus 19 anos. Ainda não chegou a viagem, né? Faz tempo. Mas por quê? Eu não fui conquistar essa viagem para mim. Esse sonho de realizar. Agora vai. Eu falei, até o final do ano essa viagem tem que acontecer, não é? Então, tem coisas que você tem de desafio na sua vida que você... vai tomar decisão, eu vou lutar por isso ou eu vou desistir disso. Me falta força, me falta coragem. No caso aqui da viagem, não faltou nenhuma das duas coisas, faltou disciplina. Porque se eu tivesse economizado, já teria ido viajar há muito tempo. Certo? Então, para você ser vencedor numa situação, num projeto pessoal seu, você tem que lutar, né? Não vai poder desistir dele. Quando você desiste, existe uma consequência. E essa consequência, ela pode ser uma coisa aceitável na sua vida ou um grande desconforto. Então, por exemplo, você desistiu de fazer faculdade. Tá difícil, eu não vou conseguir pagar. Você botou um monte de não, que Deus poderia ter deixado várias portas abertas para você, mas você desistiu da faculdade. Você vai viver sem a faculdade? Vai. É uma consequência aceitável. Né? Você vai viver, vai gerar uma família, vai arrumar um emprego. Sua vida vai para frente, sem a faculdade. A consequência é que talvez você não tenha o salário que você, como a faculdade, teria, não é? Uma vida mais confortável, aquele carro que você sonhou talvez demore um pouco mais para vir, enfim. Você vai viver. Mas também... tem aquela situação que é um grande transtorno para você. E eu vou te falar algumas coisas que podem trazer transtorno para você se você não tiver coragem de falar não para elas. Que vocês já estão cansados de saber, mas eu tenho visto gente cair. Amigos daqui de dentro. A gente tem que ter coragem para falar não para as drogas. Gente, porque assim, parece que é chovendo molhado falar disso, né? Só que tem gente que está... A Bíblia fala assim, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Gente, isso é um versículo que tem que estar grudado aqui, que nem um broche em você, que nem um bottom, sei lá. Por quê? Hoje está tudo bem. Drogas não. Aí amanhã você passa um trauma na sua vida, aí eu vejo gente se afundando. É verdade ou não? A gente vê pessoas do nosso meio que escolheram o homossexualismo, não tiveram coragem para falar não para si mesmo, muitas vezes. Não é não para o próximo, para uma situação. Muitas vezes é não para a nossa alma. Muitas vezes não, é todo dia que a gente fala não para a nossa alma. E tem que ter coragem para bater nela, porque ela tem vontade forte. A gente tem que falar não para o sexo antes do casamento. A gente sabe, mas quando a gente está namorando, sabe o que é? A gente se ama tanto, né? Aí quando viu, pecou. Então, a gente tem que ter coragem para falar não. A gente tem que falar coragem para aquele garoto que a gente gosta e que a gente sabe que ele não quer nada com a gente, mas a gente está tão apaixonada. Fala não, filha. A gente tem que aprender a falar não. A gente tem que aprender a falar não. Sabe aqueles amigos abusados que abusam da sua boa vontade? Que só se aproximam de você para tirar proveito? E que quando pode fala mal de você, te ridiculariza por aí? Você tem que aprender a falar não. Chega! Para cima de mim, não. A gente tem que ter coragem. Essas são circunstâncias da vida que a gente tem que aprender a mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Essas coisas não pertencem ao reino de Deus. Amém? Amém. Agora a gente vai falar um tantão sobre os projetos de Deus para nós. Porque eu acho que a gente está aqui pelo mesmo motivo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu acho que vocês também, não é? Deus, Ele mostra o que Ele espera de você. Se Ele ainda não te mostrou, Ele vai mostrar.
Um dia, mais cedo ou mais tarde, quando você menos espera, Deus fala contigo e te mostra o que Ele espera de você. Eu vou te falar, o dia que Deus falou para mim, eu assustei. Porque tudo que Deus faz, tudo que Ele fala é grande, não é? Para nós. Então, mais uma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que obedecer. E para isso a gente tem que ter coragem para obedecer quando Deus te pede para fazer alguma coisa. Quando você obedece, o reino de Deus vem. E tem uma consequência quando você obedece a Deus. Bênção. Ai, que delícia. Isso. A consequência é bênção. O que vai ser essa bênção? Como vai ser? Quando vai ser? Eu não sei. Pode ser imediatamente, pode ser o futuro. Às vezes você está na rua, Deus te pede para abraçar um morador de rua. E aí, você vai obedecer? Obedece sim. Você não sabe. Você abraçou, Jesus te ama e continuou o seu caminho. O cara foi embora, estava acabado, perdido, mas... Meu Deus, Deus me ama. O que eu estou fazendo aqui? Tem a sua vida restituída, volta para a família, arruma emprego e um dia ele vai testemunhar. Gente, eu voltei para os braços do Pai, conheci o Senhor porque um dia eu recebi um abraço. É uma bênção que você nem sabe qual foi o desfecho, mas Deus, Ele é fiel, né? Você obedece, uma bênção vai acontecer. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso que a gente tem que obedecer. Por mais que a gente não entenda o que Deus esteja nos pedindo, né? Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus fala isso, não é? Deus deu para você talentos e dons. Para você fluir nesse projeto que Deus tem para você no seu chamado. Todos nós nascemos com um chamado. Você pode ter certeza disso. E aí a gente sente medo, né? Quando a gente descobre. A gente tem medo porque parece que é tudo muito grande. Vou te dar um exemplo. Você está aqui andando na rua em Vinhedo, passando ali perto da Santa Casa. Aí você encontra alguém aqui da igreja, da turma aqui do evangelismo. Fulano, beleza. Eu estou entrando aí no hospital, vou orar por um amigo que está enfermo. Vamos lá comigo? Cara, vamos lá. Aí você entra, vai e ora. Beleza, sai feliz da vida, a pessoa estava doente, aceitou Jesus. Lindo. Aí pensa numa outra situação. Você está passando ali frente da Santa Casa, bonitinho, Deus fala assim para você, filho, entra no hospital, vai no quarto número 3, no leito da esquerda e ora pela pessoa que está doente. Já assusta. Deus, eu? É a mesma coisa. Mas porque foi Deus que falou contigo, você dá um passinho para trás. Porque parece que é muito grande. E é isso que a gente não pode se esquecer. Parece que é grande, mas não somos nós que vamos fazer. É o Senhor que faz. A gente só vai lá de vaso, né? Só a nossa vida. Entende? E eu vou dar para vocês aqui um exemplo de uma pessoa, homem do nosso tempo, vamos dizer assim, né? Não é um personagem da Bíblia. Ele nasceu em 1800 e alguma coisa, morreu aqui, né? 1960 e pouco. Né? Se você procurar na internet, na hora que eu falar o nome dele... Vai ter foto dele, não vai ter desenho. Vai ter foto, porque ele é contemporâneo, vamos dizer assim, certo? E o nome dele era... E essa historinha aqui, esse testemunho, eu tirei do diário de meditação do ano passado. Então, se você fez o seu diário de meditação ano passado, você vai lembrar dessa história, tá? A história de um homem chamado George Washington. Ele é o George Washington Carver, não é o ex-presidente dos Estados Unidos lá do passado. Ele também é conhecido como o Homem do Amendoim. E aí eu vou ler uns trechos aqui dessa história para você, depois a gente vai falar um pouquinho dele. O Homem Amendoim colocou sobre a mesa as caixas que havia trazido. De dentro dela tirou tinta, presta atenção, tinta, óleo, corantes, pastas, queijos, açúcar, sabão e dúzias de outros produtos que havia fabricado a partir do amendoim. Durante 2 horas, ele manteve os homens de olhos arregalados enquanto falava dos mais de 300 produtos extraídos do amendoim. Explicou como se poderiam fabricar explosivos, rações alimentícias para animais, cosméticos e produtos medicamentosos, utilizando esta humilde plantinha. Espantoso, cochichavam uns aos outros. É inacreditável. Mas não menos maravilhoso do que os produtos que o Dr. Carver tirou do amendoim foi o que Deus fez pela vida dele. Ele nasceu escravo numa fazenda dos Estados Unidos e ninguém esperava que ele viesse a ser mais do que um escravo. Todavia, quando morreu, em 5 de janeiro de 43,
pertinho, né? Ficara internacionalmente famoso. Receberá um grande número de medalhas e o nome em 18 escolas. O Congresso designou um dia em sua honra e em sua memória foi erguido um monumento. Isso foi possível porque George creu que com a ajuda de Cristo ele podia fazer todas as coisas. E é sobre todas as coisas que a gente vai ficar hoje um pouquinho, né? Nós vamos falar. O que são todas essas coisas? Sozinho aprendeu a ler. Gênio, né? Com 14 anos foi para a escola pela primeira vez. Andava 12 quilômetros para chegar. Ele não tinha dinheiro para pagar os estudos, mas ele não via porque isso não poderia ser incluído também no todas as coisas que se conseguem em Cristo Jesus. Deus lhe deu a vitória de sair formado anos depois. Porque isso também fazia parte de todas as coisas que se conquista através de Jesus Cristo. Então, este homem, vamos falar um pouquinho dele. Eu gostei muito do exemplo da vida dele, eu acho que vale a pena falar um pouquinho. Quando a gente fala em coragem, é preciso entender que a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, né? Lá em Romanos 8,35 diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Aí lá no versículo 37 fala assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amém? Aleluia, né? Deus nos coloca nessa condição. Mas a gente só consegue com o Senhor, tá? Mesmo que sejam os nossos próprios projetos, a gente só consegue com o Senhor. E quais são os seus projetos da sua vida? Você tem? Você já fez uma relação dos seus sonhos? No grupo de mulheres a gente tem incentivado a fazer isso. Porque você sabia que muitas vezes a gente não tem nem sonho? Eu ganhei um papelzinho assim, todas as mulheres ganharam, e eu fiquei olhando para aquele papel em branco, eu falei, Deus, que coisa estranha, parece que eu estou sem sonhos, sem projetos, coisas a se fazer, e aquilo mexeu comigo. Aí fui lá na reunião de mulheres, lá das Déboras, e aí fui falar sobre o papelzinho. Mais da metade das mulheres tiraram um papelzinho em branco de dentro da Bíblia. A gente também está com essa dificuldade. Gente, a gente precisa ter sonho, a gente precisa ter projetos, senão a gente vai realizar o quê? Senão a vida fica indo, rolando, e nada é feito. E todo dia é a mesma coisa. E a gente não vai para frente. E nós somos mais que vencedores no quê, se a gente não está realizando nada? A gente precisa ter projetos. E ter projetos que Deus vai te dar, amém? Mas tenha a iniciativa de... Poxa, eu quero participar de tal coisa que vai ter aqui na igreja, eu quero ajudar em tal projeto que vai ser realizado aqui. Não sei se você sabe, mas isso é uma dificuldade, né? Quando a gente convida você para trabalhar em alguma coisa, é difícil ajudante, voluntário. Gente, vamos se envolver mais com as coisas, a gente cresce. Não importa se você está sendo convidado para varrer a igreja, eu vou te falar, Deus vai acrescentar na sua vida por causa disso. E não é uma recompensa. A gente sente amor quando a gente está fazendo alguma coisa na unidade. Então, vamos ter projetos, certo? Este homem aqui, o Carver, né, mediante todas as dificuldades que ele podia ter como escravo, imagina a situação, homem negro, numa nação preconceituosa, escravo, cheio de limitações ao redor. Ele não, ele foi, né? Independente do que ele era, ele aceitou o desafio de ser uma pessoa diferente. E ele conseguiu. Foi ilustre, né? Vamos dar aqui o exemplo de todas as coisas. Vou contar uma história dele aqui, ó, do Carver. Vou entrar um pouquinho mais na história dele. Ó. Ele foi professor de um instituto agrícola no estado do Alabama. Agricultura de algodão, certo? Desde a época da escravidão permaneceu. Só que acontece que essa agricultura entrou em crise e, consequentemente, o instituto que ele trabalhava, que ele dirigia, ia ser fechado. O que ele fez? O que a gente faria numa situação dessa? Ele convocou todos os alunos do instituto para orar para Deus dar uma ajuda para eles, um socorro. E aí a gente vê a unidade.
né? Ele chamou todos, não ficou ninguém de fora. Aí você está com um problema, com uma luta, e você ora sozinho, amém, glória a Deus. Mas orar em unidade faz toda a diferença na sua vida. É diferente. Porque nós estamos unidos no mesmo propósito, pedindo a Deus numa única voz. A gente já aprendeu aqui o poder que tem na unidade. Não fica sozinho. Vocês têm o pessoal do grude. Vocês se comunicam pelo WhatsApp para estas coisas? Eu acho que é uma coisa boa participar de um grupo desse, porque a gente, se for ver bem, a gente tem um monte de grupo no WhatsApp que não serve para nada. Eu acho que vale a pena investir nisso, gente. Vocês não estão sozinhos. Aqui vocês estão entre amigos, né? Eu creio. Muito bem, convocou todos os alunos para orarem. E Deus respondeu. Respondeu à noite para ele num sonho. Aí veja só o sonho dele. Olha só. Deus apareceu para ele no sonho, frente a frente. Ele, homem intelectual, cientista, imagina, encontrou com Deus, já perguntou: Deus, me explica todas as coisas do universo. A resposta de Deus foi não. Não, é muito complexo para a mente humana. Deus, mas então, me explique tudo sobre a Terra. Não, isso é muito grande para você. Deus, então, me fale tudo sobre o ser humano. Não, o ser humano é muito complexo, muito profundo, sua mente não vai alcançar. Ah, Deus, então me fala sobre os animais, sobre os mares. Não, é muito, muito complexo. E Deus foi falando não para eles. E ele foi diminuindo, né? Até que ele desanimou, tudo no sonho, tá, gente? Ele desanimou e olhou para o chão e viu um grão de amendoim e falou assim: ah, Deus, então me fala tudo sobre esse amendoim. Ah, agora sim, você me pediu algo da minha criação que a sua mente pode alcançar. Pega esse amendoim, leva para o seu laboratório e o meu espírito vai te dizer tudo o que você tem que fazer. Gente, Espírito Santo de Deus ia dar orientação para ele. Deus, quando te dá um projeto, você não vai fazer sozinho. Creia nisso. É por isso que a coragem, a falta dela, é duro de dizer, né? Mas é um pior sentimento, pior postura que um cristão pode ter é não ter coragem. Aliás, vou falar uma coisa. A gente tem coragem de falar não para Deus, né? É pior ainda. Ai, Deus, ai, Senhor. Gente, tem que ter coragem, né? Falar não para Deus. Sim ou não? Mas é uma coragem invertida, não é? Cara de pau, né? Falar... Desculpa o termo, falar não para Deus? Que é isso? Eu já falei não para Deus. Vou falar, não está nem aqui, ó. Eu falei não para Deus uma vez. Recém-convertida, estava trabalhando, estava numa reunião, entrevistando uma senhora, e ela começou a chorar. Eu fiquei olhando para ela e Deus falou assim para mim, alto e muito claro: fala do amor de Jesus para ela. Eu travei na cadeira, né? A mulher chorando e eu travada, paralisei, né? E eu fiquei lá, nossa, entrei em luta. Senhor, eu vou falar de Jesus para ela, mas eu estou no trabalho. Aí o gerente vai saber, vai falar que eu estou misturando as coisas, que eu não devia falar de Jesus, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, eu coloquei 1 milhão de obstáculos, de nãos, e saí dali sem falar de Jesus para aquela mulher. Pensa num peso que isso trouxe para mim. Eu fiquei, até eu amadurecer na fé, eu fiquei muito tempo orando por aquela mulher. Senhor, o Senhor levantou outra pessoa para falar do seu amor para ela? Senhor, e se ela chegou na esquina e morreu, o Senhor queria que eu falasse do seu amor para ela, porque o Senhor ia recolher e ela foi para o inferno. E aquilo virou um tormento na minha cabeça. Eu vou te falar, não obedecer a Deus é muito difícil. O depois, na hora, a gente até acha justificativo, mas depois é horrível. É horrível. E olha que honra você ser escolhido para fazer alguma coisa junto com Ele, né? A gente devia querer isso todo dia, acordar da cama e falar: Deus, e aí? Onde que nós vamos, Senhor? Onde o Senhor quer que eu vá? Deveria ser assim, não é? Enfim, o Carver foi lá para o laboratório dele e desenvolveu, resultado da obediência dele, né, de 325 produtos à base de amendoim, como a gente já leu. Todos à base daquele grão. Muitos usados até hoje, né? Dá para fazer até bomba, né? Como ele mesmo falou, explosivos. Qual foi o resultado da obediência dele?
Ele melhorou a economia, restabeleceu ali a agricultura local, porque eu acredito que passou-se a plantar amendoim, né? Melhorou a economia do estado do Alabama. O instituto dele não fechou. Olha que bênção. E ele virou uma pessoa notória. Pessoas de vários lugares do mundo iam se aconselhar com ele, buscando soluções para os seus países. Um deles foi Mahatma Gandhi, que era da Índia. Ele veio buscar ajuda para um projeto de agricultura lá da Índia. O Stalin, da Rússia, veio se aconselhar com ele. E olha só, a Índia procurou ajuda porque a população estava passando fome e descobriu-se que no amendoim, o leite do amendoim ele é mais nutritivo do que o leite de vaca. Então, inúmeras crianças deixaram, de passar fome por causa da descoberta dele. Obediência, gente? E aí eu vou te falar uma coisa. O que a obediência dele promoveu? Eu fiquei imaginando assim, com tanta coisa que esse homem conquistou, eu fiquei imaginando assim. Estava lá aquela crise na agricultura do algodão, e um pai orava: Senhor, a terra não dá mais nada. Eu não sei mais o que fazer. A minha família vai passar fome. A minha fazenda, eu vou ter que devolver para o banco. Senhor, me socorre. Fico imaginando a alegria dessa família quando a economia se restabeleceu, porque um homem obedeceu. Aí eu fico imaginando um pai orando lá na África: Senhor, o meu filho está passando fome. Nem leite da vaca a gente tem mais para dar, eles estão desnutridos. Senhor, me socorre. E aí Deus levanta esse homem para desenvolver um projeto à base do amendoim, para mandar um leite de amendoim, uma receita lá para a África, e pessoas, vidas serem salvas. Então, quando você obedece, o que acontece que você não está vendo, mas que vai abençoar a vida da outra pessoa? Você entende por que a gente não pode falar não para Deus? Porque tem uma sequência. É um projeto dele para abençoar pessoas que estão clamando. Se você fala não para ele na hora que você passar na frente do hospital, muitas vezes está uma mãe orando lá: Senhor, ele está morrendo, uma esposa, alguém, não sei. Ele está morrendo, não te conhece, Senhor. Já falei do teu amor, mas a mim ele não ouve. Levanta, Senhor, uma pessoa para falar do seu amor para ele. Aí você está passando lá de alegre. Eu vou entrar lá, Senhor. Você ora, a pessoa aceita Jesus e Deus recolhe. E se você não entra? Então, a gente precisa obedecer a Deus, Se Deus te mandar... e outra coisa, não tem coragem para obedecer? Igual eu não tive? Pede a Deus, Ele dá. Dá na hora para você. O poder do Espírito Santo vem com uma fé de que você pode, que você vai fazer. Vai fazer coisa que você nem imagina. O segredo, então, gente, é ter coragem, Para ter coragem é andar cheio do Espírito Santo. Quando Ele te convocar, você vai responder: eis-me aqui, Senhor. Porque aí você vai entender que não é na tua força, é na dele. Sobre qualquer coisa, gente. É sobre os seus projetos, sobre os planos de Deus para você. Na verdade, Ele já te deu coragem, É só a gente tomar posse. Porque tem um versículo que eu vou encerrar com ele, que eu estou encerrando, que está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele já nos deu, já está à nossa disposição. Esse é o Espírito Santo que está dentro de nós. Não tem motivo para a gente se acovardar mediante certas circunstâncias. Amém?